Cansados dos constantes assaltos, moradores do Planalto Verde, na zona oeste de Ribeirão, usaram a criatividade para afastar os bandidos. A região tem registrado aumento no número de crimes que pode estar ligado aos ferros velhos irregulares. Na fachada da residência, na rua Gervásio Aparecido Baraldi, a mensagem é clara: não sobrou nada para levar embora. O proprietário deixou o recado endereçado aos próximos bandidos que passarem por ali e diz o seguinte: senhor ladrão, não perca tempo. Os senhores já roubaram tudo: torneiras, fios, lâmpadas, chuveiros, caixa da descarga, papel higiênico e até o hidrômetro. O aviso termina com um conselho: não corra riscos. Os vizinhos contam que essa foi a gota d'água, mas casos como esse têm se espalhado pelo bairro. Basta que alguém mude, parece que já ficam observando e no dia seguinte quem é o proprietário da casa já vai ter surpresa. Já entraram, já levaram fiação, eles levam tudo que eles possam comercializar. Durante a madrugada, eles roubam a sua fiação de entrada de energia. Você acorda de manhã achando que caiu a energia, liga na CPFL, a CPFL comunica que não houve queda na região. Você vai ver a sua fiação foi furtada. É conviver com medo, né? Por exemplo, você está dormindo, 2, 3 horas da manhã, eles passam carregando o que eles conseguem catar por aí, o reciclável deles, né? Aí jogam para o chão, faz barulho, conversam alto e você acorda assustado, porque você não sabe o que está acontecendo, né? Os moradores acreditam que o aumento desses crimes está diretamente ligado aos ferros velhos irregulares que atuam na região. O fluxo de usuários de drogas e catadores de recicláveis é constante pelas ruas do bairro. Fiação elétrica e materiais de metal são os principais alvos de furto. E nem mesmo as concertinas têm afastado os criminosos. Para abrir um estabelecimento, eles pedem 1001 coisas. E como é que esses estabelecimentos estão funcionando sem alvará, sem nada? Porque não deve ter nada. 90% deles são tudo irregular, né? Então, acho que a prefeitura deveria cair em cima disso daí, né? No nosso entorno, existem alguns estabelecimentos de recicláveis que receptam isso, tá? Porque esses indivíduos não roubariam esses materiais se não tivessem onde comercializar, onde vender. E a gente sabe que esses estabelecimentos, a maioria deles são irregulares, tá? Então, se são irregulares, a prefeitura tem por obrigação fiscalizar e resolver essa situação e obrigá-los a trabalhar de acordo com as normas. Eles protocolaram um abaixo-assinado com mais de 600 assinaturas para tentar resolver problemas de infraestrutura e insegurança. Recentemente, participaram de uma audiência pública na Câmara sobre o assunto, mas nenhuma autoridade apareceu. Você não sabe quando você vai chegar na sua casa e vai encontrar lá a casa toda depenada, né? Porque é o que acontece. Né? Você não sabe se você acorda e tem energia na sua casa porque roubaram a fiação, furtaram a fiação. Né? Então é essa questão, esse misto, né, de insegurança, descaso, desprezo, né? E a gente não sabe mais a quem recorrer, porque quem deveria fazer alguma coisa para resolver essa situação, que é a prefeitura, não faz. Para esse advogado, o número expressivo de dependentes químicos na cidade colabora com os índices de pequenos furtos. Policiamento existe, a ronda existe, mas é um tipo de crime muito difícil de ser impedido. Tá? O que se pode ser feito, no caso, seria a própria vizinhança usar de tecnologia, de artifícios como vizinhança solidária, a polícia militar como o sistema detecta, o próprio CONSEG da região tomar alguma providência para tentar inibir ou evitar esse tipo de crime, o que também é muito difícil. Desde março está em vigor em Ribeirão a lei que regulamenta o funcionamento de ferros velhos e comércios de sucatas. Todos os produtos vendidos precisam ter nota fiscal ou recibo, sob pena de multa, apreensão, cassação do alvará de funcionamento e lacração do local. E na prática, ela não funciona, porque é impossível que a prefeitura, muitas vezes a prefeitura fiscalize esse ferro velho, esse estabelecimento, e esse estabelecimento, como vai provar que aquele produto que ele adquiriu é o produto de furto? Podia ser um descarte.
Então, é muito complicada a aplicação dessa lei. Ao meu ver, essa lei deveria ser revista, ser refeita, de uma maneira que ela seja, no mínimo, aplicável. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Com relação aos ferros velhos, a Prefeitura informou que as fiscalizações são constantes em conjunto com as polícias Militar, Civil e GCM. Reiterou que na semana passada se reuniu com operadoras de telefonia para alinhar ações de inteligência no combate ao furto de fios. E já quero saber qual que é a sua opinião com relação a isso aí, ó, o morador ter que escrever no muro da casa que o bandido já não tem mais nada para levar. Vai lá na nossa transmissão ao vivo que está acontecendo agora, tanto no YouTube quanto na nossa página no Facebook. Comente, deixe seu comentário, depois eu quero mostrar o que o pessoal está falando sobre isso. Já está conosco aqui no nosso canal digital da Clube o Dr. Toninho Menezes, especialista em administração pública. Dr. Toninho, para o proprietário chegar ao ponto de pintar o muro da própria residência com essa mensagem aos bandidos, é um sinal que a situação ultrapassou todos os limites e que a população não aguenta mais ser vítima desses marginais, né? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Realmente o descrédito que a sociedade está tendo dos nossos órgãos, que deveriam efetivamente nos dar a segurança, conforme está estampado na Constituição Federal, que a segurança é responsabilidade do Estado. Então, o descrédito é total que nós vemos. Inclusive, muitos nem fazem o boletim de ocorrência porque sabem que não vai, acontecer nada. Então, esse tipo de situação, nós temos que cobrar também dos entes estatais. Ou seja, o Estado não adianta colocar somente na Constituição Federal que ele é obrigado a nos dar segurança, se assim não dá. Eu, com todo respeito aos colegas que disse anteriormente aí, a questão dos efetivos policiais nossos estão defasados, a questão de material, são policiais que se aposentam e que não são substituídos na altura em toda a nossa região e em todo o Brasil. E a questão pode ser assim, pode parecer muito longe, mas nós temos que rever algumas situações no Pacto Federativo para que dê a competência de uma descentralização para que os Estados-membros, quando eu falo, para ficar mais claro, por exemplo, Estado de São Paulo, Estado de Minas, Rio de Janeiro, tenha competência de legislar sobre a questão criminal, a questão penal, como é feito nas repúblicas federativas dos países mais desenvolvidos do mundo. É assim que funciona. Não adianta centralizar tudo no Congresso Nacional, na questão federal, na União, se a gente não tem efetivamente esse retorno. A questão é que nós moramos nas cidades e a competência tem que estar aqui no Estado e no município. Então passa por uma modificação, uma descentralização e não uma concentração de poderes e de competências, conforme nós vemos a cada dia mais. Tudo vai para o governo federal e não se resolve a situação. Nós temos a questão dos ferros velhos, sim, é claro, mas é uma questão muito difícil, porque as pessoas também que compram esses materiais, elas não levam para ferros velhos, às vezes é no próprio fundo de casa. A gente passa em alguns bairros e alguns locais que a calçada, a garagem da casa está lotado desses materiais. Então é muito complicado. E a polícia está enxugando gelo, porque ela leva e conduz, quando detectado o meliante, para a delegacia, pode ser preso, só que a legislação é muito fraca e passa também, então, pela questão da educação. Nós temos aqui no Brasil essa situação, ou seja, o crime parece que compensa e nós temos que reverter isso. Ou seja, nós nascemos totalmente livres, mas para viver em sociedade nós temos que sujeitar às regras impostas. E eu tenho a discricionariedade de optar entre fazer uma coisa e outra. E o que tem acontecido hoje é que essa responsabilização é muito tênue, porque o Estado, voltando lá novamente, não investe na construção de presídios adequados para individualização da pena e não colocar esses que dependem desse material para vender, para comprar o seu consumo de droga diário,
jogar numa vala comum que somente vai fortalecer as questões aí da criminalidade. Doutor Toninho Menezes, excelente análise do senhor em torno desse assunto aqui no Jornal da Clube. Agradeço muito a presença do senhor aqui. Um abraço e até mais. Um abraço e sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, doutor.